E sem rodeios aqui, vamos direto com o nosso Bom Dia Pra Quem, para, claro, repercutir os últimos acontecimentos na região do Oriente Médio. Tá dando o que falar? Vamos que vamos. Bom Dia Pra Quem. E o meu bom dia de hoje vai para você que acreditava na invencibilidade do Hezbollah, essa milícia xiita terrorista que por tanto tempo manteve o Líbano e o Oriente Médio reféns de sua ideologia de ódio, puro ódio. Pois é, meus amigos, Hassan Nasrallah, o secretário-geral do Hezbollah, não está mais entre nós. A força que ele representava está ruindo como um castelo de areia. Israel, que já foi visto como um Davi enfrentando Golias, agora reescreve essa narrativa, dizimando décadas de planejamento e terror com precisão cirúrgica, deixando o Hezbollah desorientado, perdido em suas próprias cavernas de desespero. E o que dizer do Irã? Ah, o Irã, a cabeça desse povo de 1000 tentáculos, agora sem sua principal arma de intimidação, fica exposto, vulnerável como nunca antes. Seus líderes, que sempre jogaram com as vidas de seus proxies como quem move peças de um xadrez sangrento, estão paralisados vendo sua grande aposta na região desmoronar por completo. Enquanto isso, os vizinhos árabes seguem outro caminho, construindo prosperidade e futuro, enquanto Teherã assiste impotente ao desmonte de seu aparato de terror. Então, aqui vai o meu bom dia para os que acreditam que esse é o momento de Israel não voltar atrás. A chance de desarmar de vez essa ameaça não aparecerá de novo. E quem ainda insiste num cessar-fogo nessas condições, após anos de agressão a Israel, que se conforme com o silêncio dos extremistas terroristas que tentam se esconder em vão. Mas, claro, essa é só a minha opinião, assunto que acirra ódios e paixões, a gente entende, mas ninguém melhor para a gente entender o que está acontecendo no Oriente Médio, entender a estratégia de Israel olhando adiante, do que meu querido xará André Lage está aqui com a gente, ele que é presidente executivo da Stand With Us Brasil, organização implacável no combate ao antissemitismo global. E estamos de volta também para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, no Morning Show. Entrevista da vez com o André Lage, a gente vai repercutir os últimos acontecimentos desse fim de semana histórico em termos geopolíticos e militares e o impacto, as ramificações que isso terão olhando adiante nessa região tão sofrida. André, meu querido, você colocou em termos assim épicos até o que representa os últimos acontecimentos. A morte de Nasrallah pode ser até mais relevante, olhando adiante, do que propriamente a morte de Osama Bin Laden, do que do al-Baghdadi, que era o chefe do ISIS também, né? Como é que você está vendo tudo isso? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, André. A morte de Nasrallah, nesse momento, nessa conjuntura, é com certeza muito mais impactante para o Oriente Médio do que a morte do Bin Laden, ou a morte do al-Baghdadi, ou até mesmo quando o Saddam Hussein foi enforcado no Iraque. Porque essas pessoas já estavam fracas quando elas foram pegas, né? O Baghdadi já estava perdendo praticamente a guerra em Mossul, em Iraque, a região onde o Estado Islâmico dominava por um par de anos. Só que a força militar que o Hezbollah criou nos últimos 40 anos, a solidificação do poder do Nasrallah, que assumiu o grupo em 92, ou seja, ele estava já há 32 anos no poder. Estamos falando de uma pessoa que assumiu o grupo em 1992 com 32 anos, ele tinha 64 anos. Ele passou mais da metade da vida dele líder do grupo terrorista que até então era o grupo terrorista mais bem armado, mais rico, mais forte, mais bem posicionado, mais treinado, com maior número de pessoas, com maior número de mísseis, mais mísseis que muitos países do mundo. E em 2 semanas, Israel eliminou a mais terroristas listados no Departamento de Estado americano do que o próprio Estados Unidos eliminou nos últimos 20 anos, em 2 semanas. Então, o que começou com essa operação dos pagers e dos walkie-talkies, que tirou de combate 4.000 pessoas, praticamente instantaneamente, e a partir de então, uma série de assassinatos seletivos, que a gente chama de assassinatos seletivos, seria a eliminação seletiva de líderes terroristas através de bombardeios israelenses de precisão, e todo o chain of command, se você for pegar o C-level do Hezbollah, não tinha ninguém. Alta cúpula, né? A alta cúpula, o chefe da defesa aérea deles, o chefe do sistema de mísseis, o chefe de tecnologia, o chefe de inteligência, o chefe de segurança interna, o vice, todo mundo foi eliminado e agora veio essa notícia que foi, inclusive, a eliminação dele aconteceu, mas tinha mais 20 pessoas junto com ele e foi todo mundo eliminado também. O impacto é imenso. É imenso. É difícil mensurar também, está tudo muito fluido no momento.
Geralmente a situação no Oriente Médio é sólida, é difícil ver qualquer mudança que realmente possa ter uma consequência a longo prazo. Agora a situação está completamente líquida e fluida, né? Mas esse é um tema que, claro, acirra ódios e paixões. A gente vem dizendo aqui que não há santos na guerra. Claro que as forças de defesa de Israel, ali com direito à legítima defesa, também cometeram alguns excessos, no meio desse morticínio que impera na região. Mas eu acho que o André, enfim, não vou falar por você, mas acho que na sua atuação você é o primeiro a reconhecer isso também, mas também tem uma visão holística, completa de tudo que está em curso. Eu vou trazer a Jess, David e Mano também aqui para a discussão. Jess, fica à vontade. Aí você fala sempre da questão de proporcionalidade, que Israel também estava com as costas contra a parede nessa guerra de informação e de narrativa, e o que é verdade em algum grau. A palavra é sua. Acho que Israel está conseguindo eliminar terroristas, mas ao mesmo tempo ela está perdendo boa parte de um certo apoio popular, uma certa adesão. A gente vê isso, né, André, em relação ao governo dentro dos Estados Unidos, embora os dois candidatos à presidência, tanto a Câmara quanto o Trump, apoiem Israel, a gente vê ali um burburinho, principalmente no Partido Democrata, para tomar posturas talvez mais duras em relação a essa cobrança que o Partido Democrata tem feito. Inclusive, o próprio Biden mencionou aí no início da Assembleia sobre o cessar-fogo, que seria importante ali para a região. E aí a minha pergunta, André, é nessa linha. Assim, nós vimos ali dentro da ONU várias críticas, inclusive do presidente Lula, a delegação brasileira, inclusive, se levantou ali no discurso do primeiro-ministro Israel, do Benjamin Netanyahu. Minha pergunta é nesse sentido. Essa crítica, né, essa batalha da narrativa, como que você avalia que ela pode mudar ali dentro das universidades, mundo afora, dentro das universidades americanas, e como que você acha que Israel vai ser interpretada a partir desses ataques ali em Beirute que aconteceram no dia de hoje? É muito difícil, ótima pergunta, é muito difícil países que lutam guerras, principalmente países que lutam guerras assimétricas contra atores que são mais fracos, porém que não respeitam a lei internacional, consigam ganhar, de uma certa forma, o apoio popular de todas as pessoas, quando a maior parte das pessoas não entendem do tema e não se importam com o tema. Normalmente as pessoas ficam do lado do mais fraco, as pessoas veem os palestinos e o Líbano como mais fracos, Israel como mais forte. Primeiro, porque Israel realmente é mais forte. Segundo, porque Israel tem o apoio da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra. E aí aí entra aquela lógica, depende de com quem está falando. Se a pessoa tem a lógica sul-sul, se a pessoa tem a lógica de oprimido e opressor, se ela vê o mundo e as questões de forma binária, de forma que existem maus e bons e somente duas histórias, de uma forma simplificada e, na minha opinião, bastante equivocada, é muito difícil você conseguir explicar por que Israel está atacando com tamanha força um grupo terrorista que é bem mais fraco do que o exército de Israel. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam entender, acho que nas universidades tem um trabalho gigantesco aí de países como o Catar e como outros grupos que acabaram ludibriando esses estudantes nos últimos 50 anos, que é a lógica da revolução identitária, que é a revolução do anticolonialismo, onde Israel foi pintado, foi vendido como um país branco, colonizador, europeu, que chegou numa região estrangeira, conquistou, expulsou, aplicou um sistema de apartheid e é isso que existe lá. E não é isso que é a verdade. Israel não é um país branco, europeu, colonizador. Israel é um país de refugiados judeus. A maioria desses judeus não são da Europa, são do Oriente Médio. São países que fugiram, foram expulsos do Marrocos ao Irã. Hoje em dia, mais de 65% dos israelenses judeus são descendentes desses judeus do Marrocos, desses judeus do Líbia, desses judeus da Argélia, que viviam como cidadãos de terceira ou quarta classe nesses países. Isso é bem antes da fundação de Israel, é bem antes de problemas territoriais da Guerra dos 6 Dias, de questões relacionadas a Jerusalém, ou com a questão atual com os palestinos. E voltando agora para o Partido Democrata, porque isso é importante. Existe sim uma linha mais progressista do Partido Democrata que tem muita solidariedade e com razão com os palestinos para que se resolva o conflito. Mas para resolver o conflito precisa de dois. Não é apenas Israel fazendo alguma concessão e o outro lado não tendo responsabilidades. Enquanto que o outro lado elege o Hamas para ser seu representante e joga 30 mil foguetes nos últimos 20 anos em Israel, não tem muito que Israel possa fazer, independentemente se o governo é de direita
ou de esquerda em Israel, porque já teve governos de esquerda em Israel durante muitos anos que tentou chegar num acordo com os palestinos e também eles não conseguiram. Não porque eles não ofereceram, porque teve ofertas em 2000, em 2008, mas porque o outro lado simplesmente disse que não aceitava essa oferta e não respondeu com uma contraproposta. Então, enquanto que os palestinos não se amadurecerem politicamente, tirarem o Hamas do poder no sentido ideológico e assumirem as suas responsabilidades para chegar num acordo, o Partido Democrata, a ala progressista, pode espernear o quanto quiser. Não vai ter um acordo, porque Israel já saiu de Gaza em 2005 e eles não vão fazer mais concessões enquanto não ter uma garantia de segurança para a vida dos israelenses. E, de novo, quando a gente fala israelense, a gente fala que 20% dos israelenses que estão sob fogo do Hamas e do Hezbollah são árabes muçulmanos, no fim das contas. A ideologia do Irã, ela não distingue árabes muçulmanos, judeus ou árabes cristãos que moram dentro de Israel. Agora, eu quero trazer o Mano aqui, sem antes só trazer um dado aqui. Israel, pelo visto, conseguiu, no espaço de 6 semanas, eliminar o mesmo número, até um número maior, de procurados, ali na lista dos mais procurados ali pelos Estados Unidos, do que os Estados Unidos conseguiu em 20 anos. Em 6 semanas, eliminou mais terroristas de altíssima periculosidade do que os Estados Unidos conseguiu em 20 anos. Mano, a pergunta é sua, a gente segue adiante. Pois é, eu queria trazer a questão da construção da paz. Porque num contexto como esse, tão ou talvez mais importante do que a vitória numa batalha pontual, digamos, é quando a gente dá um zoom out na câmera e pensa, do ponto de vista de perspectiva histórica, se a gente está se aproximando ou se afastando das condições concretas para a construção de uma paz duradoura na região. Eu queria te ouvir sobre isso. Com esses episódios, na tua visão, estamos mais próximos de uma paz duradoura? E a segunda pergunta, para que isso se concretize, o que precisariam ser os próximos passos na região? A paz na região passa por normalização, concessão, tolerância e coexistência. Então, os atores que vão assinar essa paz precisam concordar com esses princípios. Precisam concordar com os princípios da autodeterminação. Então, se a gente tiver lideranças palestinas ou libanesas, ou até mesmo um Líbano livre, por exemplo, do Hezbollah, que tenha todas as exigências e críticas a Israel em relação às suas reivindicações para fazer a paz entre Líbano e Israel, apesar de o Líbano não ser ocupado por Israel, Israel não tem nenhum território libanês em suas mãos, então não teria por que não ter uma paz entre Líbano e Israel. Mas, a partir desse princípio, se os dois atores que vão assinar essa paz concordam com esse princípio, não teria que ter problema. É uma questão de paz técnica, onde passa a fronteira, recursos, questões energéticas e por aí vai. Agora, se o problema ele é ideológico e conceitual, e se esse problema ideológico ele é baseado em religião, e guerras religiosas, a gente sabe, não tem solução, então é muito difícil construir essa paz com um ator que quer te matar. Então, no caso do Hamas, especificamente, eu não estou me referindo aos palestinos e nem à liderança palestina, eu estou me referindo ao Hamas. Em relação ao Hamas, a Jihad Islâmica e o Hezbollah e a ideologia dos ayatolás do regime iraniano, não tem nada que possa ser negociado dentro desses 4 conceitos que eu disse agora. Porque eles estão contra a existência conceitual de um lar nacional judaico ou de qualquer outro povo que não seja um grande califado islâmico na região. Isso é uma visão fundamentalista, radical, que acabou prejudicando não só a relação de Israel com os países na região, mas matou milhares e milhões de muçulmanos no Oriente Médio, em guerras entre eles, que foi causado por essa ideologia expansionista do regime iraniano. Então, no fim das contas, a gente tende aqui no Ocidente, aqui no mundo livre, pensar em problema-solução, que nem engenheiros. Então, tem que ter uma solução. Para a ideologia do Hamas, não tem solução. Então, em relação a se a gente está próximo da paz, se o mundo continuar apoiando Israel, de chegar numa solução onde o Hamas é tirado do poder da faixa de Gaza, talvez não acabar com a ideologia, porque a ideologia existe na cabeça das pessoas, ainda existem pessoas da Al-Qaeda vivas, só que a Al-Qaeda não controla uma região. Ou se o Hezbollah for tirado do poder no sul do Líbano e não tiver mais o poder que ele tem, e o Líbano for independente, tiver força suficiente para prender pessoas milicianas armadas dentro do Líbano, o que seria ilegal pela lei libanesa, né? Depois do fim da Guerra Civil, na década de 90, não poderia ter nenhuma milícia armada no Líbano, fora o exército libanês.
Se isso acontecer nos próximos meses ou anos, a gente estaria caminhando para um futuro de negociações e de paz na região. Se o eixo da resistência, como eles se chamam, continuar armado, continuar se armando, continuar recebendo apoio de países nefastos como o da Coreia do Norte ou outros países da região, e o mundo livre não for capaz de ser intolerante com esses intolerantes, a gente estaria se afastando da paz. André Lage, presidente da Stand With Us Brasil, faz um trabalho incansável aí para combater o antissemitismo, sempre aí com a voz da ponderação. Claro que tem lado, tem vários personagens envolvidos, é um drama muito grande já em várias dimensões, espiritual, moral, militar, geopolítica, enfim. Mas a gente agradece demais a tua presença aqui. Claro, vamos estender mais o papo aqui da próxima vez, sem falta. Quer um rápido comentário? A gente segue adiante aqui, eu queria só lembrar, um dos maiores atentados terroristas aqui na América Latina foi contra a Embaixada de Israel em 92, em Buenos Aires, e contra a AMIA, que é uma instituição judaica também em Buenos Aires, matando mais de 150 pessoas. Quem fez o atentado? O Hezbollah. A Argentina ficou 30 anos atrás dessas pessoas, agora a conta fechou. Amém, ainda bem. Obrigado, André. Tamo junto, a gente volta contigo. Convite, você sabe, mas porta sempre aberta aqui pra gente ouvir, sempre agregando demais a discussão.